Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Levante suas mãos, irmãos. Você pode fluir onde você está aí. Oh, xarabarabachere vrabaras. Oh, a nossa confiança está em você, Senhor. Oh, não confiamos na riqueza desse mundo. Nós confiamos em você. Ramachorabokov ramalas. Bribirianglu vromusiria kemramalos. Omramaro cherevro morosiris. Na antiga aliança, lá no tabernáculo de Moisés, a glória vinha sobre a arca da aliança. Sabe por que a glória vinha sobre a arca da aliança? Porque a presença de Deus estava lá. O homem, para ter acesso à glória, ele tinha que se deslocar para um lugar. Ele tinha que ir para o monte, ele tinha que ir para o tabernáculo, ele tinha que ir para o templo. Mas hoje você é a arca, a presença está em você, a glória está sobre a sua vida. Ainda que você não sinta, ainda que tudo ao seu redor esteja naturalmente fracassando, mas a glória de Deus repousa sobre você. Você é a arca. Você é a arca, você é a arca, você é a arca. Pedro e João subindo para o templo. Olhou um coxo que estava pedindo esmola. Ele disse: ei, olha para mim. Sabe, querido, às vezes nós temos aquele espírito religioso de falar: ei, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Como? Se você tem a presença. Paulo fala que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho. Chegou o tempo de termos ousadia e dizer para o cadeirante: ei, olha para mim, porque a glória do Senhor repousa sobre a minha vida. E o que eu tenho, eu libero sobre você. Levante. Eu não sei do que você precisa, mas eu quero te falar, a glória do Senhor está sobre você para te alcançar. Você pode receber o que você precisa. Recebe, querido. Você recebe. Se você está fraco, receba força. Se você está cansado, receba descanso. Você é a presença. Você é a resposta. É você que as pessoas vão procurar, porque você tem a glória de Deus. Se você está aqui nessa noite com alguma doença crônica, vem aqui na frente. A glória vai te alcançar nessa noite. Doença crônica, diabetes, enxaqueca, sinusite, rinite. A glória está aqui para isso.
Tem alguém aqui nessa noite querendo ser livre dessas coisas? Doenças crônicas, a medicina diz que não tem cura. Eu digo, tem. Charamara vrobochorobros. Luciana falou hoje pela manhã, eu achei interessante. Ela disse que a diabetes ela é acometida quando você come desreguladamente, você tem diabetes. Mas ela disse, o poder de Deus está para curar. Mesmo que você tenha procurado diabetes, Deus é poderoso para te dar uma nova oportunidade de comer direito. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos, a glória está aqui. Se você não tem, se eu fosse você, orava em línguas. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque o seu poder opera em mim e habita em mim. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças. fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Aleluia. A glória do Senhor está sobre mim. Está sobre você. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Esse versículo de João de Pedro e João tem mexido comigo. E aí eu estou lendo o livro de T.L. Osborne. Digo, se foi com ele. Sexta-feira eu fui lá na praça no Revolução.
E eu fico lá esperando primeiro para ser curado. E estava eu e Diogo, chegou um cara muito doido lá, falando nada com nada. E dizendo que era míope. E disse, eu não vim aqui antes porque eu não consegui ver você de longe. Eu disse, por quê? Porque eu sou míope. Eu digo, e é? Ele é. E conversou um monte de coisa, conversou. E aí eu interrompi ele e falei, tu crê que Jesus pode te curar hoje? Ele disse, não, mas... Eu disse, rapaz, você crê? Ele disse, não, mas assim... Eu disse, eu posso orar por você? Aí ele correu. Ele disse, não, depois eu volto. Mas sabe, irmãos, essa consciência da glória do Senhor que está sobre a minha vida tem que se tornar real para mim e para você. Não é presunção, é convicção de quem somos. Convicção. A Bíblia fala que Jesus, ele tabernaculou. No Antigo Testamento a glória vinha só sobre o tabernáculo. E somente Moisés, ele podia ter contato com aquela glória. Mas lá em 1 Reis foi inaugurado um templo. E a Bíblia diz que todos que estavam lá tiveram acesso à glória. Jesus era o tabernáculo e somente sobre ele vinha a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo, a igreja. Se você é templo, a glória vem sobre você. Amém? Queria falar hoje. Se você quiser abrir comigo lá em Marcos, capítulo 3. Teve um dia que eu estava no meu estágio. E aí teve um tempo que eu não estava fazendo nada. E aí eu abri a Bíblia no Evangelho de João e comecei a ler. E Carla me mandou uma mensagem. Dizendo assim, rapaz, eu não sei como Jesus, sabendo que Judas era ladrão, convivia com Judas. Devia ser muito difícil. E na hora eu respondi por impulso. Eu disse, não era difícil, porque para Jesus, Judas sempre foi um discípulo. Jesus nunca viu Judas como um ladrão, ele sempre viu como um discípulo. E quando eu falei, eu digitei aquilo, depois eu fui para a Bíblia de novo, porque o Senhor queria me mostrar algo. E eu comecei a ver dois discípulos, Judas e João. Jesus olhava os dois da mesma maneira. Os dois como discípulos. Mas o Jesus de João era diferente do Jesus de Judas. O ponto de vista de João em relação a Jesus era um totalmente diferente do ponto de vista de Judas. Judas não conseguiu enxergar Jesus como João conseguiu. Você está comigo? Apesar de ser o mesmo Jesus, a mesma graça, mas Judas decidiu ver um Jesus diferente do de João. E aí eu quero falar sobre o Jesus de Judas. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós criticamos Judas, apontamos Judas, mas fazemos as mesmas coisas que ele fez. Somos prontos para falar de Judas, mas cometemos os mesmos erros. Às vezes trilhamos o mesmo caminho. Você está comigo? E aí eu fui procurar em João e nos evangelhos a respeito de Judas. Como foi o procedimento de Judas? Eu quero te mostrar isso. Lá em Marcos capítulo 3. Versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Diga, Jesus quis. Ele não foi obrigado. Ele quis chamar os discípulos. E ele chamou cada um como ele quis. E ele quis também chamar Judas. Jesus quis chamar Judas. Jesus demonstrou interesse em chamar Judas.
Assim como ele chamou Pedro, João e os demais. Ele quis chamar Judas. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar. E para que eles tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, o que o traiu. Judas traiu Jesus, mas ele não foi chamado para o trair. Ele foi chamado com o mesmo propósito de João. Deus quis chamar Judas, assim como quis chamar João, mas para um propósito, estar com ele. Diga, estar com ele. Judas não foi escolhido para o trair. Judas foi escolhido para estar com ele. Porque tem pessoas que pensam que Judas foi estabelecido, ele foi determinado, ou melhor, predeterminado para trair. Ele foi predestinado para trair, mas a Bíblia diz que Deus quis chamar ele, que Jesus quis chamar ele, mas foi ele quem escolheu o caminho da traição. É certo que a vaga, porque já foi dito em Salmos, que alguém ia trair, mas não tinha que ser Judas. Amém? Ele não foi predestinado para atrair. Ele foi escolhido para estar com os 12. Mas se você quiser saber mais sobre predestinação, você procura a comissão doutrinária aí, eles vão explicar direitinho. Amém? Eu não quero entrar nesse assunto. Mas ele não foi escolhido para atrair. Ele foi escolhido para ser um dos 12. Para estar com Jesus. E sabe, irmão, Judas era um homem bom. Judas não era um homem ruim desde o princípio. Não, Judas era um homem bom que procurava acertar. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 15. Fala assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele está falando, olha, o caminho que Judas levou, ele se encaixou naquilo que Deus tinha dito. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ou seja, ele estava com a gente, ele foi escolhido para estar com a gente, era para estar aqui conosco. 18, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja que nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco o tempo todo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu diante de nós, começando no batismo de João. Para ocupar a vaga de Judas, o candidato tem que ser no mínimo igual a ele no começo. Tem que estar lá no começo. Tinha que ter visto Jesus sendo batizado. E também tinha que ter visto ele sendo ressurreto. Então Judas estava lá no batismo de João. Escutando João Batista. Participando dos seus sermões. E de repente ele viu Jesus lá. Então Judas era um homem que buscava ter conhecimento. Porque ele ia atrás de João Batista. Você está comigo? Mas sabe, irmãos, o problema de Judas é porque Judas nunca esteve com Jesus.
Ele foi chamado para estar com Jesus, mas ele nunca esteve. Está comigo? Ele nunca esteve. Ele estava de corpo presente, mas ele não se deixava ser influenciado pelas palavras de Jesus. Amém. Lá em João, capítulo 5, versículo 70. João capítulo 5, versículo 70. Não? 6, perdão. É porque está trincado aqui, aí cortou o 5, o 6. 6, 70. Jesus dizendo: não escolhi eu vós 12? Portanto, um de vós é um diabo. Esse versículo aqui é usado para dizer que Judas não era gente. Judas era um diabo, infiltrado por Deus num plano secreto, para que o plano de Deus desse certo. Judas foi alguém contratado por Deus para entregar Jesus. Estava tudo esquematizado, alguns falam. Estava tudo por debaixo dos panos. Porque Judas era um diabo. Mas sabe, irmãos, tem outra versão que diz assim, na tradução Novo Mundo fala: eu não escolhi 12, contudo, um de vós é um caluniador. Na tradução, na versão Peshitta, fala assim: respondeu Yeshua: não vos escolhi a vós 12, contudo, um de vós é o adversário. Judas não era o diabo. Judas foi alguém que se deixou ser influenciado pelo diabo. Ele decidiu fazer os propósitos do diabo. Ele decidiu cooperar com o diabo. Ele decidiu deixar de ser influenciado pelas palavras de Jesus e ser influenciado pelo diabo. Judas se deixou. Ele foi chamado para ser um dos 12, mas ele se deixou ser influenciado pelo diabo. E a porta em que o diabo conseguiu influenciar a vida de Judas, a oportunidade que o diabo teve para começar a influenciar a vida de Judas, se chama avareza. Diga avareza. Foi a oportunidade que o diabo teve para influenciar a vida de Judas. Abre comigo. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Olha só o que fala esse versículo. E ao que foi semeado em espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A sedução pelas riquezas. Eu quero te falar, eu creio na prosperidade, amém? Eu sou próspero. Mas a sedução das riquezas sufocaram a palavra. Aquilo que Judas ouvia por causa da avareza no seu coração era mesmo que nada. Jesus não escolheu errado Judas, irmão. Jesus não errou em ter escolhido Judas. O problema é que Judas nunca se viu como Jesus via ele. Nós somos muito rápidos às vezes para julgar, porque o pastor escolheu fulano errado. O pastor não foi guiado não, porque fulano errou. Do mesmo modo que Jesus não foi, então. A oportunidade veio para Judas, ele que não quis.
Sabe, irmãos, qualquer um aqui de nós, por mais que o pastor tenha escolhido, cada um tem a sua decisão. Mas somos rápidos às vezes para dizer, o pastor escolheu errado, fulano de tal. Mas às vezes, se dissemos isso para o pastor, temos que falar também para Jesus. Você está comigo? Ele era para estar junto, mas a avareza, a sedução pelas riquezas, roubou dele a palavra. Ele ouvia, mas não ouvia. Aleluia. Judas 11. Ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Levados pelo engano do prêmio de Balaão. Esse foi o caminho que Judas trilhou. Balaão era um profeta. E foi dado a ele um prêmio para que ele profetizasse maldição contra o povo de Israel. Mas ele sabia que não podia amaldiçoar a quem Deus abençoou. E o que foi que ele fez? Por causa do prêmio, do dinheiro e das riquezas, ele entregou um método de fazer o povo de Israel amaldiçoado. Como se aquele que queria comprar isso dele, conseguisse levar o povo ao pecado. E Balaão entregou isso por causa de um prêmio. Sabe, irmãos, Judas sempre olhava para Jesus como uma oportunidade de ficar rico. Era somente isso que Judas via em Jesus. Diferente de João. João sempre via um Jesus que o amava de uma tal maneira. Mas Judas não. Judas sempre estava com Jesus, porque ele poderia se dar bem. A avareza no seu coração. Abra aí comigo. Colossenses 3:5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Diga, avareza é idolatria. Muitas vezes nós estamos falando dos católicos que muitas vezes estão lá adorando imagem, mas se somos avarentos, não estamos distantes dele. A diferença é que o Deus dele é uma imagem, o nosso é o dinheiro. Mas está no mesmo nível de idolatria. Aleluia. E Judas estava lá, andando com Jesus, vendo milagres, mas por dentro, servindo a Mamon. Idólatra ao dinheiro. Eu fico imaginando, irmãos, Judas olhando aquela multiplicação de peixes, com o coração avarento. Você já imaginou? Ele tirando do cesto, dando para o povo. João poderia dizer, rapaz, como a gente pode abençoar esse povo? Meu Deus do céu, não para. Mas Judas estava, rapaz, isso aqui dá certo demais. Imagina isso com o dinheiro. Imagine quando eu posso lucrar com isso. Meu Deus do céu. Eu vou logo preparar lá em casa um celeiro, porque eu vou juntar tudo. Avarento. Prosperidade é diferente de avareza. O avarento sempre está murmurando pelo que não tem. Mas o homem próspero sempre é grato pelo que ele tem. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho carro, mas eu tenho perna. Mas o avarento rapaz, eu queria ter um carro. Não, mas tem as pernas, que negócio de perna?
Eu quero é um carro. Abre aí comigo. Sabe o que eu fico imaginando também? Que Judas guardava a bolsa de Jesus. A Bíblia diz que eram muitas mulheres que ofereciam a Jesus dinheiro. Já imaginou quanto dinheiro ele viu passar naquela bolsa? Meu Deus do céu, eu posso juntar isso aqui tudinho para mim. Avarento. Idólatra. Porque se fosse alguém próspero, meu Deus, quanta gente podemos abençoar. O generoso, ele nunca está esperando somente para ele. Não, o generoso está esperando para o próximo. O generoso sempre está procurando uma forma de abençoar alguém. A honra faz isso com você, irmão. A honra te livra da avareza. A honra te livra da traição. Você tem andado em honra? Eu tenho aumentado meu nível de honra. A honra te deixa generoso. Você acorda, rapaz, o que eu vou abençoar hoje? Quando você anda nesse conceito de generosidade, Deus começa a te procurar para falar: ei, abençoa fulano de tal, abençoa fulano de tal. Deus te coloca nesse processo da bênção. Sabe o que é mais interessante? É que quando você pensa em abençoar alguém, nunca vem somente para você abençoar a pessoa, mas vem para a sua família, vem para as suas contas, vem para a sua vida. Derek Walker fala, lá no livro Prosperidade Bíblica, ele fala que a prosperidade começa no dar. Se você não dá, você nunca vai ser próspero. Se você pensa que prosperidade é juntar, está errado, querido. Prosperidade é liberar o que você tem. Mas eu só tenho R$2. R$2. Libera 20 centavos. Dá alguma coisa. O generoso, ele sempre se satisfaz com o sorriso do outro. Ele sempre se contenta em ser uma bênção para alguém. Você é a resposta das pessoas. Mas o avarento não. O avarento é sempre para si, juntando, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Juntando, querendo ter mais que os outros. Mas o generoso também quer ter mais, mas a diferença é o propósito. O propósito generoso é: eu preciso de mais para abençoar mais pessoas. Diga: prosperidade começa no dar. Abre lá comigo. Em João. Olha só o que ele fala. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, isso aqui a gente sabe. E às vezes somos bons nisso. Não, eu não amo o mundo, eu não amo esse negócio de pecado, esse negócio eu não amo. Mas muitas vezes estamos caindo. Na outra parte que diz: não ame também no que o mundo há. Ou não ame também o que há no mundo. Eu inverti. Ele disse: não ame o mundo, beleza, mas também não ame o que há no mundo. Para que ficar se agarrando com dinheiro, irmão? Se o propósito não é abençoar o reino de Deus, se não é ver o reino de Deus avançando. Isso é o nome sedução das riquezas. O próspero nunca ele é seduzido pela riqueza. Para ele, dinheiro sempre vai ser dinheiro. Sempre vai ser um servo. Mas para o avarento não. Para o avarento, dinheiro é tudo que ele tem. E a Bíblia diz: não confie nas riquezas desse mundo.
Tem pessoas que se não tem dinheiro, acabou a alegria dela. Eu digo, você nunca conheceu a alegria que Deus tem para te dar. Agora imagina Judas ouvindo isso. Com o coração avarento. Isso é conversa furada, rapaz. A gente está aqui, um rumo de dinheiro aqui na bolsa, um bocado de pão desse multiplicado. Isso é papo furado de Jesus. As palavras não encontravam lugar no seu coração por causa da avareza. Eu estou falando aqui de dinheiro, mas pode ser outra coisa. Possa ser um status que você anda atrás. Eu quero status, quero estar na frente. Isso é sedução. Querer ser aceito, ser reconhecido. Faz de tudo para ser reconhecido. Aí quando não faz nada. Não brigue para ser quem você já é. Deixe manifestar o que você é. João 13. O versículo antes foi 1 João 2,15, tá? Eu errei aqui um aqui. João 13, versículo 10. João 3,10. Fica rindo porque vai entrando mais fácil, né? João 3,10. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Falando para os 12. Vós estão limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ele sabia. Por causa do coração. Mas Jesus nunca desistiu de Judas. Nunca desistiu dele. Por mais sabendo que era ladrão, ele confiou a bolsa. Sabendo que iria trair, chamou ele para perto, mas nunca desistiu. Judas que se matou. Judas que desistiu. E ele disse: vocês todos, os 12, já estão limpos, menos um. O que é isso? Vocês todos, eu consegui influenciar com a palavra. Eu consegui transmitir a palavra. Eu consegui transmitir a unção. Menos um que não quis. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos assim: se eu tivesse o pastor fulano de tal, se eu tivesse o pastor fulano de tal, se o pastor tivesse, sei lá, doutorado em divindade, demonologia, sei lá, talvez seria melhor. Ou se eu vivesse no tempo de Jesus lá. Mas eu quero te falar, se você não sabe receber da unção hoje, você não saberia receber de Jesus lá atrás. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Todos estão limpos, menos Judas. E lá em João 15:3 ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra não conseguiu influenciar Judas. Por isso que é importante, irmãos, vir para cá, escutar a palavra, mas se deixar ser influenciado. Pegar aquilo para a nossa vida. Deixar que ela entre em nosso coração. Judas estava com Jesus, mas nunca esteve. Aleluia. Ele estava com Jesus, de corpo presente,
mas o coração bem longe, por causa da avareza. João 15. Não, já falei. Esse lavar de Jesus pela palavra, irmãos, Judas foi lavado. Judas teve a oportunidade de se arrepender. Lembra lá a história do jovem rico? Quem estava lá? Judas, escutando o mesmo sermão. O jovem chegou para ele: rapaz, olha, eu cumpro tudo. E Jesus falou: tudo bem, só falta uma coisa, vende tudo que tem. Imagina a cara de Judas quando ouviu isso. Vende tudo que tem e dá para mim. Não faltou oportunidades para Judas. Outra passagem. Lucas 12. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quem estava lá ouvindo? Judas, com o coração avarento. Esse Jesus está maluco. Como é que eu vivo sem dinheiro? Para Judas. Não, isso está errado. E Jesus disse: se guarde da avareza. Se guarde da sedução das riquezas, da cobiça, de querer ter mais sem propósito. Tem gente, irmão, que chega aqui na igreja, conhece a palavra revelada, começa a confessar com o coração aliado, e Deus faz ele prosperar, mas ele se lambuza com as riquezas. E começa a ser avarento. Foge do propósito inicial. Para de dizimar e ofertar. Sabe, irmãos, dízimo e oferta é a oportunidade para você se livrar da avareza. É uma grande oportunidade. Outra vez Jesus falou: não podeis servir a dois senhores, porque se você servir a um, vai desagradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Quem estava lá? Judas. Ouvindo. Estando com Jesus, mas seu coração servindo a Mamon. Aí as riquezas. Aleluia. A avareza impediu de Judas ser um homem próspero. Estava lá ouvindo tudo isso. Jesus tentando limpar ele. Mas uma vez, irmãos, entende só, se eu não sou influenciado pela palavra, eu vou ser influenciado pelo diabo. Não tem outra saída. Se você não se permite se deixar ser influenciado pela palavra, você vai ser influenciado pelo diabo. Era o que acontecia com Judas. Cada vez que Judas dizia não à palavra, ele dizia sim ao diabo. E o diabo, pouco a pouco, foi ganhando espaço no seu coração. A avareza abriu oportunidade para isso. E Jesus andando com Judas ainda. Abre aí comigo. Marcos 12. Marcos 12, 43. Depois da oferta da viúva pobre, Jesus chama os seus 12. Quem está lá? Judas. Vem cá. Deixa eu explicar algo para vocês em relação ao dinheiro. Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu
sustento. Aqueles homens deram das suas riquezas, mas com o coração ainda nas riquezas. Mas aquela viúva pobre não. Ela deu pouco, mas o seu coração estava envolvido naquela oferta. Sabe, irmãos, Paulo fala que a nossa oferta, ela pode ser uma expressão de avareza, sabia disso? Depois lê lá 2 Coríntios 8. Você pode estar trazendo a sua oferta, pensando que está abalando, mas aquela sua oferta sendo a expressão de avareza. Porque o coração totalmente desligado. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa oferta devemos propor no coração, junto com o Espírito. Se o Espírito te coloca no seu... Sabe, às vezes eu estou para trazer a minha oferta, e eu fico bem livre para trazer a oferta, mas tem dias que o Espírito Santo me desafia. Oferte R$4 a mais, R$5 a mais, R$10 a mais. No começo doía para fazer, mas hoje não dói mais, porque eu não sou mais avarento. Sonda o teu coração, querido, na oferta. E Judas ouvindo. Lá em João 12. Essa aqui foi a gota d'água para Judas. Ele não aguentou mais não. Depois dessa aqui, ele disse, vote, esse cabo aí não dá para mim mais não. Dá certo não esse negócio de querer dar para o povo, querer abençoar o povo e não juntar nada. 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, Judas chega a brilhar o ouro, os olhos, ixi, esse é caro. Ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de unguento. Diga, generosidade. É um bom perfume. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que a gente não vende este unguento por 300 denários? E não se dá aos pobres, aleluia. Robachorabás. Ora, João discerniu aquele negócio. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, avarento. E tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus recebeu uma oferta, meu amigo, que Judas fez, meu Deus, agora eu estou feito. Porque para Judas, Jesus sempre era uma oportunidade de ficar rico. Eu não tenho nada contra a riqueza. Mas a riqueza que a Bíblia diz, quando ele diz que tem uma graça que me faz rico, é um rico de dinheiro, onde o coração não está no dinheiro. Judas queria ser rico porque era avarento. Seu coração estava no dinheiro. E temos que ter cuidado com isso, irmão. Tem gente que só exerce fé para ter dinheiro. Só confessa a palavra, só ora para ter dinheiro. Nunca tem para que os outros sejam abençoados. Eu só orava assim, Senhor, eu quero minhas contas pagas. E aí, lendo o Toque de Midas,
Kenny Ferreira deu uma paulada em mim. E hoje eu oro, Pai, me dê condição para abençoar as pessoas. Porque se eu posso abençoar as pessoas, minhas contas estão pagas. Aleluia. Me dê essa condição, Pai, de abençoar as pessoas. E Judas viu aquele negócio. Rapaz, peraí, vocês vão quebrar isso? Rapaz, faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos ajudar os pobres. Deixa eu falar uma coisa. Para Judas conseguir algo de Jesus, como aquele algo valioso, ele tem que ir no ponto fraco de Jesus, você entende? Ele tem que ir no ponto fraco. E Jesus fez, e ele fez. Por que a gente não ajuda os pobres? Porque Jesus era um homem generoso. Ele não conseguia ver ninguém passando fome. Ele não conseguia ver ninguém precisando de algo, ele podendo e não fazer. Ele era um homem generoso. E quando Judas viu aquilo, ele disse, sei, eu vou falar para ele dar para os pobres, porque ele gosta de ajudar pobre. De abençoar as pessoas. Você entende isso? Pobre nesse contexto? A solução para um pobre é a palavra, não é dinheiro. Mas só que o pobre tem que comer também. E aí ele fez, já sei, vou dizer que é para os pobres. A resposta de Jesus, não. Judas, fique tranquilo. Em outra oportunidade você ajuda o pobre, porque os pobres sempre estão com vocês. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus já disse que é para me ajudar o pobre, o necessitado. Eu não tenho que pedir oração para Deus. Senhor, é para me ajudar os pobres? Claro, Ele já falou. Mas Judas queria aquele dinheiro para si. Sabe o que eu entendo quando Judas falou? Jesus falou, ajuda o pobre. Porque se ele falou isso, a ideia era, Jesus, tem pouco dinheiro na bolsa e não tem como ajudar os pobres. Então se você me der, eu vou vender, vai ter muito dinheiro, eu vou ajudar o pobre. E qual foi a resposta para Jesus? Ajude com o que você tem. Não, você não entendeu não. Estamos querendo muito dinheiro para ajudar as pessoas. Mas começa a ajudar com o que você tem na mão. Se você pode dar 2, dê 2. Porque prosperidade começa no dar. Dá e dai-se-vos-á. Se você der, alguém vai te dar. Mas a gente eu quero receber para poder dar. Esse é o problema. É porque você já recebeu. Ah, mas eu não estou vendo. É por isso que é por fé. Só dá quem sabe que já tem. Então você pode começar o que você tem. Aleluia. Comece com o que você tem. Se eu só tenho 10 reais para ofertar todo mês, pegue 10, divida por 30. E todo culto traga a sua oferta. O que é isso? Se livrando da avareza. Porque o avarento vai ser, eu queria dar, mas eu não tenho, quando eu tiver eu dou. Você não vai dar nunca, porque você é avarento. O generoso não. Eu tenho 20 centavos. 10 vai ser para a oferta. Eu estou fazendo assim. Quando eu venho para o culto, eu trago a minha oferta e a oferta do ministro. Seja lá quem for. Porque quando eu ministrei 4 domingos sobre honra, Deus me desafiou. E eu disse como? Aí Ele me deu essa estratégia. E está servindo para mim. Independente de que esteja ministrando. Honrando a unção que está lá operando. Paulo diz, se nós compartilhamos dons espirituais com vocês, é demais compartilhar dons materiais? Se você reconhece que já recebeu de alguém, honre a vida da pessoa. E Judas estava lá. E essa foi a gota d'água para ele. Disse, rapaz, dá mais não para dar com esse homem não. Eu estou vendo aqui que eu vou ter um prejuízo. Porque esse homem só pensa em dar e abençoar, eu quero juntar para mim. Eu fico imaginando quando Jesus contou aquela parábola do homem que tem os seus celeiros e encheu muitos celeiros.
E aí o homem disse: rapaz, eu vou destruir, eu vou fazer um maior para juntar mais. E Judas: aí sim, essa parábola é boa. Essa é de Deus. Aí de repente Jesus termina: louco, hoje vão pedir a tua alma. O que tu tem para oferecer? E ele diz: nós temos que ser ricos para com Deus. Aí Judas fez: vixe, final aí, avarento. Essa mesma passagem, lá em Mateus 26, abre lá comigo. Eu estou encerrando já. Versículo 14. Mateus vai contar a mesma passagem que nós acabamos de contar, mas ele vai falar de algo que João não diz aqui no seu evangelho. Ele vai dizer, versículo 14: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam uma oportunidade para o entregar. Essa história do vaso para Judas foi a gota d'água. Assim que terminou a cena, ele fez: rapaz, dá certo não, vou primeiro ganhar um trocado com esse homem. Saiu, negociou o preço de Jesus. Olha, rapaz, é o seguinte, eu ando com ele, eu sei onde é que ele está. Vocês querem me dar quanto? E os camaradas disseram: rapaz, 30 moedas de prata. Sabe o que era 30 moedas de prata? O preço de um escravo. Eles pagaram por Jesus a Judas um preço de um escravo. 30 moedas de prata. E depois, com aquele dinheiro na mão, a Bíblia diz que Judas estava procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Por causa da avareza, a sedução das riquezas, a concupiscência, o amor às coisas do mundo. Paulo diz: se esperamos de Jesus apenas nessa vida, somos mais infelizes do mundo, dos homens. Se esperarmos de Cristo apenas nessa terra, somos os mais infelizes. Se pensarmos que o que Jesus tem para nos oferecer, o que o Evangelho tem para nos oferecer, é apenas uma casa nova, um carro novo, somos os mais infelizes. Porque o que nos está proposto é uma vida próspera na terra, mas uma eternidade com Ele, que é incomparavelmente melhor. E eu quero adiantar aqui para a gente terminar. João 13, 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, um de vós me há de trair. Então os discípulos, olhando uns para o outro, quem estava aqui? Judas. Uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Versículo 23. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus muito amava, João. João viu em Jesus o que Judas não conseguiu ver. Judas queria a bênção de Jesus, mas João queria o Jesus das bênçãos. A bênção não substituía o ter Jesus. E João descobriu: rapaz, esse camarada me ama muito. Eu sou o discípulo amado.
Se os outros não acham isso, mas eu sou o discípulo muito amado. Então Simão Pedro fez o sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Querido, Jesus deu a ele um bocado molhado. Esse bocado molhado, na cultura judaica, o primeiro que recebe esse bocado molhado, ele está recebendo honra. Em um jantar, na cultura judaica, aquele que recebe o primeiro pedaço molhado é o mais importante. Sabe o que isso me mostra? Que Jesus não desistiu de Judas. Apesar de Judas ser ladrão, ser avarento, mas aquele símbolo de entregar o bocado molhado para Judas é: Judas, você não precisa fazer isso. Judas, eu estou disposto a te mudar. Eu estou disposto a te salvar. Eu estou disposto a caminhar junto contigo. Judas, eu ainda te amo. Você é importante para mim. Mas a Bíblia diz que Judas comeu o bocado. E no seu coração não teve mudança. E Satanás influenciou ele. Vai, termina o que eu comecei contigo. E ele foi lá e o traiu. E sabe, irmãos, depois que Judas traiu, viu a besteira que fez, ele se arrependeu. Ele percebeu que dinheiro não é tudo. Diga, dinheiro não é tudo. Dinheiro é importante. Nós precisamos de dinheiro. Precisamos ser prósperos. Precisamos ter muito dinheiro. Mas não é isso que mantém a nossa vida. Eu escutei uma frase que dizia: dinheiro sem propósito é altar da avareza. Diga, dinheiro sem propósito é o altar da avareza. E Judas, vindo a besteira que fez, se pegou de grande remorso e se matou. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, certamente Judas ouviria o que Pedro ouviu: apacenta as minhas ovelhas. Sempre há um lugar de arrependimento, irmão. Paulo fala sobre um contentamento. Paulo diz: se tem o que comer e se tem o que beber, estejais contentes. Comer e beber, te lembra alguma parábola? Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus. O que Paulo está falando? Querido, você já tem um reino dentro de você. Fica tranquilo. O que é o se contentar? Não é o se conformar com o que tem. Não, o se contentar é: Senhor, eu estou muito grato por esse salário mínimo que eu recebo, mas eu declaro que eu vou receber muito mais para abençoar o teu reino. Isso é prosperidade, irmãos. Prosperidade não é reclamar do que não tem, é ser grato pelo que tem, mas desejando ter mais, para abençoar mais pessoas. Contentamento. Contentamento. Grupo de louvor. Você pode ficar de pé. Sabe, irmãos, Bradford falou sobre milionários sendo levantados. E aí eu lendo Judas, eu disse: rapaz, eu não tenho chamado para ser milionário, mas que os que tem aqui não quiser, eu vou acabar querendo.
Porque tem muita coisa para fazer. E por enquanto, diga por enquanto, o dinheiro está nos limitando. Por enquanto. Diga por enquanto. Se você sabe, querido, que você tem um chamado para ser milionário, comece a mudar a sua mentalidade e comece a dar. Dona Luciana falou algo interessante hoje de manhã sobre mudança de pensamento. O que nós precisamos é mudança de pensamento. É mudança de pensamento. Não adianta você mudar suas atitudes sendo seus pensamentos os mesmos. Não adianta, porque você vai mudar sua atitude durante 7 dias só, 3 dias. Você precisa mudar a forma que você pensa. Precisamos ter prazer no dar. Paulo diz, como disse Jesus, mais bem-aventurado é dar. Liberar. O Jesus de Judas era alguém que eu posso me dar bem. Sabia que tem pessoas na igreja que têm esse entendimento? Eu vou para a igreja para me dar bem. Quando eu me der bem, eu vai para lá, igreja. Quero conversa. Quantas pessoas têm que chegar na igreja, irmãos, sem nada, e aí começaram a prosperar, e o diabo começou a alcançar lugar no coração deles, pela avareza, e saíram. Mas não tem que ser você, não tem que ser eu. Judas só foi traidor, porque ele se deixou ser influenciado pelo diabo. Mas eu quero te falar, se você se deixar ser influenciado pela palavra, a palavra vai te prosperar. A palavra vai abrir portas para você. A palavra vai trazer para você riquezas. A palavra vai fazer com que você tenha bênçãos manifesta, para você ser uma bênção para as pessoas. Ser uma bênção. Você é a bênção. Se você sabe que você é milionário, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de um propósito. Qual o propósito? Abençoar o reino. Eu conheci agora, nesses dias, um missionário, Lucas Torres, lá em Campina Grande. Ele disse que descobriu o chamado dele com 9 anos, 16 anos de idade. E ele disse, Senhor, eu quero fazer missões, eu quero fazer missões. E aí a igreja dizia, olha, nós não temos dinheiro, não tem como nós irmos. E ele entrou no seu quarto e falou, Senhor, me prospere para me abençoar as pessoas. Sabe o que foi que Deus fez para ele, com ele? Deus deu uma empresa para ele. E hoje ele viaja todo mundo pregando a palavra. E hoje ele ajuda um orfanato lá na China. Um pastor na China que cuida de 12 mil órfãos. E ele está bancando esse orfanato. Propósito. Dinheiro para um propósito. Dinheiro para um propósito. Se você tem um propósito, não vai faltar dinheiro. Você não precisa ser avarento. Como é que eu falo que eu sou próspero se eu não sou dizimista? Não, eu sou avarento. Como é que eu falo que eu sou próspero? Confesso que eu sou próspero e não sou ofertante. Não, você está enganado, você é avarento. Porque todo próspero dizima, todo próspero oferta. Seja lá quanto for. Eu decidi, e minha esposa sabe, não saímos de casa, nem que seja com a moeda. Não, porque eu sou próspero. Você está comigo, irmão? Você está pronto para romper? Romper com a avareza. Romper com essa mentalidade. Eu queria indicar para você 2 livros. Primeiro esse,
Toque de Midas, do irmão Reiga. Espetacular. Esse livro está me prosperando. Entendimento da palavra que eu tinha errado, esse livro me colocou na linha. Toque de Midas. E se você já leu esse, eu indico Prosperidade Bíblica, Derek Walker. Sucesso. Eu quero terminar o culto falando aqui uma frase do irmão Reagan. Página 6. Durante mais de 70 anos de ministério, tenho tratado com frequência de questão da prosperidade para os cristãos, enfatizando insistentemente uma abordagem bíblica e equilibrada. Tenho observado muitos ensinamentos e diversas práticas que tanto ajudam quanto prejudicam o corpo de Cristo. Vi alguns crentes, homens de Deus, permanecerem no caminho reto e cuidadosamente seguirem a verdade da palavra de Deus e do Espírito, resultando em grande bênção para uma multidão de cristãos. O irmão Reagan disse: eu vi pessoas ter muito dinheiro com o propósito certo, abençoando muitas pessoas. Mas ele diz aqui, infelizmente, também eu tenho visto muitos outros se desviarem para o radicalismo, arruinando definitivamente seus ministérios, causando mágoa e desilusão a muitas pessoas durante o processo. Pessoas que tinham muito dinheiro, mas tinham seu coração no Senhor e abençoavam muitas pessoas. Mas outras que tinham muito dinheiro dentro da igreja, mas o seu coração avarento, apegado ao dinheiro. E ele diz, e essas pessoas machucaram muitas outras pessoas. Esse livro aqui me fez ser um ofertante, um dizimista. E se você não leu, irmãos, esse aqui é meu, né? Esse aqui compra esse livro. Deixa esse livro te influenciar. Aleluia. Você não foi chamado para avareza. Você foi chamado para prosperidade.